Muito bem, senhores. Então, voltando aqui à nossa explicação, nós vamos enfrentar na aula de hoje o ITR, Imposto Territorial Rural. O Imposto Territorial Rural tem sua previsão constitucional, né, no artigo 153, inciso 6 da Constituição, que diz: compete à União instituir impostos sobre, inciso 6, propriedade territorial rural. Muito bem. O ITR, ele é regido por lei especial, que é a Lei 9393 de 1996. E a Lei 9393 de 96 diz que o imposto está instituindo o imposto sobre a propriedade territorial rural. Muito bem. Diz o artigo 1º da Lei 9393 de 96. O imposto sobre a propriedade territorial rural de apuração anual tem como fato gerador a propriedade ou domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município em 1º de janeiro de cada ano. Aliás, essa é a primeira ponderação que eu faço e tenho que fazer um paralelo entre o ITR, Imposto Territorial Rural, e o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Vejam que o fato gerador do IPTU, que está no artigo 32 do CTN, ele estabelece que o IPTU, né, incide sobre a propriedade urbana, mas ele tem uma característica, olha só que diferença. Ele diz aqui o 32, o imposto, estou falando agora do IPTU, o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador o domínio útil, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física. Veja, eu vou lá no 32 do CTN e vejo que o fato gerador do IPTU é a propriedade, a posse ou domínio útil de um bem imóvel por natureza ou por acessão física. O que é um imóvel por acessão física? É um prédio, uma construção, é um imóvel por acessão física. O que é um imóvel por natureza? É a terra nua, senhores. Simplesmente a terra. Então, o fato gerador do IPTU é a propriedade, a posse ou domínio útil de um imóvel por natureza ou por acessão física. Já o fato gerador do ITR é o imóvel por natureza exclusivamente, não se inclui no conceito jurídico de fato gerador tributário do ITR, o imóvel por acessão física. Não importa o que você construa sobre o imóvel rural, o que interessa para efeito de tributação é o imóvel por natureza, ou seja, a terra nua. Muito bem. E qual é a base de cálculo do ITR? Está no artigo 11, né, da Lei 9393 de 96, que diz: o valor do imposto será apurado aplicando sobre o valor da terra nua tributável. O valor da terra nua tributável é público e é publicado nos diversos estados da federação. Valor da terra nua tributável. Quem divulga isso normalmente é um dos institutos, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, etc. e tal. Então, veja só, o valor do imposto será apurado aplicando-se o valor da terra nua tributável, né, a alíquota correspondente prevista no anexo desta lei, consideradas a área total do imóvel e o grau de utilização. Aqui nós vamos ver uma questão bastante importante. Veja, existe uma tabela anexa
a Lei 9393 de 96. Que tabela é essa? Uma tabela que estabelece o seguinte: um imóvel terá um ITR maior quanto maior for o imóvel e menos utilizado ele seja. Então, as alíquotas variam, pasmem, de 0,03, ou seja, 0,3%, não é 3%, 0,3%. O que é 0,3%? É 1/3 de 1%, tá? Bom, tudo bem. Ok, aí o João está dizendo para mim, isso é progressividade. Exatamente, as alíquotas são progressivas. Então a alíquota vai de 0,03 até uma alíquota de 20%. O que significa dizer uma alíquota de 20%? Significa dizer que, vamos supor que o valor venal do imóvel seja 1 milhão. 20% é 200 mil. Significa dizer que em 5 anos eu vou ter entregue o imóvel a título de ITR, de pagamento de ITR. Isso não parece confiscatório? Parece. Isso é inconstitucional? Não, não é. Vou explicar por quê. Porque o que quer o legislador e o que quer a Constituição? Ele quer tributar, sim, severamente, a propriedade improdutiva. Então, quanto maior a propriedade e menor o grau de utilização, maior a alíquota. Quanto menor a propriedade e maior o grau de utilização, menor a alíquota. Ou seja, é uma legislação que vai desincentivar os latifúndios improdutivos. Latifúndios improdutivos vão pagar uma alíquota de ITR tão alta que vai tornar inviável a manutenção daquele latifúndio improdutivo com uma alíquota de 20% de ITR. Então veja só, a alíquota vai subindo, ó. Um imóvel até 50 hectares, um imóvel de até 50 hectares, né, e um grau de utilização maior que 80%, vai pagar 0,03 de ITR. Agora, um imóvel de mais de 5 mil hectares, um hectare são 10 mil metros quadrados, tá? É um quadrado de 100 por 100. 100 metros de frente por 100 metros de fundo. Quadrado de 100 por 100. Um quadrado de 100 por 100 tem 10 mil metros quadrados. Então, 10 mil metros quadrados é 1 hectare. Agora, imagine um imóvel de maior do que 5 mil hectares. Né? Um latifúndio. Né? E que tem um grau de utilização inferior a 30%. Grau de utilização é justamente a questão da produtividade. Esse imóvel tem grau de utilização de menos de 30% e tem uma extensão territorial de mais de 5 mil hectares. Esse imóvel vai pagar o absurdo de 20% ao ano de ITR. Então, é uma progressividade de alíquotas. Então, o ITR necessariamente terá alíquotas progressivas para desincentivar os latifúndios improdutivos. Tudo isso para dar efetivamente o quê? Para satisfazer o comando constitucional da chamada função social da propriedade. Né? Então, a propriedade rural ela tem uma função social. Qual é a função social? É a produção de alimentos, né, senhores? O Brasil é um dos maiores produtores de commodities agrícolas do mundo, né? E pecuárias, né? Nós somos um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo. Agora mesmo estamos sofrendo com o embargo da China. A China embargou a nossa carne e não está comprando carne do Brasil. E os produtores de carne estão sofrendo com isso, com esse embargo chinês, porque o nosso maior cliente no exterior é a China. Enfim, aí nós estamos com um impasse aí tentando resolver essa questão.
Mas é assim, veja só, quanto menor a propriedade e maior o seu grau de utilização, menor a alíquota. Quanto maior a propriedade e menor o seu grau de utilização, maior a alíquota. E assim você tem uma tabela. Que tabela é essa? Uma tabela anexa à Lei 9393 de 96. Muito bem. Quem são os contribuintes, né, do ITR, né, senhores? Vejam só. O ITR tem os contribuintes aqui no artigo 4º da Lei 9393 de 96, que diz: contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Então, a propriedade, a posse, né, ou o domínio útil, né, de um bem imóvel são o fato gerador do ITR. E o contribuinte é aquele que tem a propriedade, a posse ou o domínio útil. Muito bem. A propósito disso aqui, já caiu até no exame da OAB, uma ocasião, uma pergunta sobre isso, e uma jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que é a seguinte, veja, a pergunta era a seguinte, dizia, veja só, os sem terra invadiram uma propriedade rural lá, e o proprietário entendeu por bem que não deveria pagar ITR pelo período em que a propriedade dele ficou invadida. O que você sugere e qual é o seu parecer a esse proprietário, né? Que ele deve pagar o ITR ou não, que ele não deve o ITR? E a resposta correta é você dizer a esse proprietário que não, ele não deve pagar o ITR. Por quê? Porque, veja só, o imóvel é rural e o imóvel está invadido, ocupado. Qual é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça? É que, veja, o direito de propriedade é o direito de usar, fruir e dispor. Esse é o direito de propriedade. O direito de usar, fruir e dispor de alguma coisa. Ora, aqui não é um imóvel rural. Está invadido. Pode ser usado? Não. Pode ser alugado ou arrendado? Também não. Pode ser vendido? Também não. Qual é o maluco que vai comprar uma terra invadida? Então, o direito de propriedade foi esvaziado. Então, esse proprietário não tem a propriedade, não tem a posse, não tem domínio útil, não tem nada. Ele teve um esvaziamento do direito de propriedade. E, portanto, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esse proprietário não tem que pagar nada de ITR pelo período em que seu imóvel ficou invadido. Vejam, se você fizer um raciocínio simplório, mas olha, você tem qual é a prova da propriedade? É o registro lá no cartório de registro de imóveis, né? O João está dizendo que é justo. Bem, eu vislumbro que sim. Mas, veja, se você analisar sob o ponto de vista extrínseco, apenas a forma, né, o que prova a propriedade? É o registro junto ao cartório de registro de imóveis. Então, lá no cartório de registro de imóveis, quem é o proprietário? É o senhor fulano de tal. Mas esse direito de propriedade do senhor fulano de tal, por um período, ficou bastante relativizado, ou seja, ficou bastante esvaziado, porque o direito de propriedade é o direito de usar, fruir e dispor. E ele nem pode usar, nem pode fruir, nem pode dispor. E, portanto, ele não tem direito de propriedade e, portanto, não tem que pagar ITR. E foi isso que entendeu o STJ. Veja, para a questão ter chegado no STJ, é porque um juiz de primeira instância provavelmente disse que ele tinha que pagar, um tribunal provavelmente disse que ele tinha que pagar, e a questão foi para o STJ, que acabou dirimindo a questão dessa maneira, encontrando essa jurisprudência aí. Muito bem. Vejam só, o ITR, senhores, é um imposto real. Veja, ele incide sobre a res, incide sobre a coisa, a propriedade rural. Veja, aí você vai me dizer, peraí, mas ele tem alíquotas progressivas. Tem
tem alíquotas progressivas para satisfazer a chamada função social da propriedade rural, mas não porque ele seja um imposto pessoal, não. Veja, a prioristicamente, impostos pessoais têm alíquotas progressivas, impostos reais não, mas o ITR é uma exceção, é um imposto real que tem necessariamente alíquotas progressivas. Por que ele tem alíquotas progressivas? Porque está na Constituição, senhores. Está na lei também. Vejam o que diz a Constituição Federal, no seu artigo 153, parágrafo 4º. Olha, o parágrafo 4º trata justamente do ITR. Olha o que diz o parágrafo 4º. O imposto previsto no inciso 6, que é o ITR, aí diz assim, inciso 1, será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Então, artigo 153, parágrafo 4º, inciso 1, autoriza a tabela progressiva de alíquotas, que justamente é a tabela anexa à Lei 9393 de 96. E o parágrafo 4º tem o inciso 2 que diz: não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Isso é uma imunidade, a imunidade de ITR dos pequenos produtores rurais que não possuam outro imóvel. E o inciso 3 traz uma regra que diz que será fiscalizado e cobrado pelos municípios, que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. O município tem essa opção de ficar responsável pela fiscalização e a cobrança do ITR. E vai ficar com a renda também. Mas são poucos os municípios no Brasil que fazem esse tipo de regulamentação. Ou seja, que se habilitam a cobrar o ITR. Mas isso é possível constitucionalmente. Mas em relação a ser um imposto real ou pessoal, digamos, é um imposto real, incide sobre a res, mas tem sim alíquotas progressivas para atender ao comando constitucional do parágrafo 4º, inciso 1 do artigo 153 da Constituição. Além disso, é um imposto direto. Direto por quê? Porque é suportado por quem o paga. Veja, eu sou proprietário rural, tenho que pagar ITR todos os anos. Eu repasso esse valor para quem? Não repasso, eu suporto. Então, aquele que paga o ITR, ele suporta o valor do imposto. Muito bem. Além de ser um imposto real e direto, é um imposto fiscal. Sim, ele tem objetivo arrecadatório. Aí você há de dizer para mim, poxa, mas espera aí, essa progressividade de alíquotas não tem um viés extrafiscal, de extrafiscalidade, de regulação? Olha, pode até ter um viés, mas veja, impostos extrafiscais são aqueles previstos no parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição. Somente aqueles 4 lá. Os outros são fiscais. O ITR está lá no parágrafo 1º do artigo 153? Não, não está. Então não é extrafiscal, é fiscal. O objetivo do ITR, a priori, é fiscal. Agora, como ele tem esse viés de atribuir, fazer o contribuinte cumprir a função social da propriedade, ou seja, há que ter um imóvel menor e mais produtivo, ao invés de ter um imóvel maior e menos produtivo, para que a propriedade rural cumpra a sua função social. Mas mesmo assim, o ITR, portanto, é um imposto fiscal. E além disso, é um imposto ordinário. Por que ordinário? Porque também não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 154, inciso 2 da Constituição, que diz que somente a União, e somente em caso de guerra externa ou sua iminência, poderá instituir empréstimos extraordinários.
impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência, e que serão reduzidos gradativamente a partir de uma análise conjuntural, né? Mas, basicamente, o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, é um imposto ordinário. Então, ele é um imposto real, direto, fiscal e ordinário. Certo, senhores? Eu vou interromper a gravação aqui e abrir para perguntas. 1 minuto, por favor.